essa pegada. Você sabe a diferença de mente e cérebro? Explica pra nós. Qual a diferença? Qual a diferença? Mente e Em cérebro? casa vai ganhar um vinho do André aí. Quem Olha acertar aí, a diferença. Pessoal que tá em casa, vamos lá, deixa eu interagir aqui um pouquinho, que você hipnotiza a gente com esse bate-papo, entendeu? Eu tô aqui assim, ó. Não tem como não ficar vidrado ouvindo o teu conhecimento, ouvindo o quanto você domina essa área. Não que você querendo já marcar a consulta no se final do dedica, podcast. né? É demais, cara. É impressionante. Então, assim, vamos lá. Galera que tá de casa, tá curtindo esse bate-papo aí. Tua mulher é nossa maior interação aqui em tempo real, mandando, tá? Mas além Ana disse aqui que você tratou o ciúme dela. Foi uma história bem interessante. Então, cita aí cinco situações que podem ser tratadas com a terapia. Dessas causas aí que envolve a maioria dos problemas emocionais das pessoas. Uma que eu acho assim muito... até eu uso uma expressão da Ana, minha esposa. É batata. Disfunção erétil. Disfunção erétil. Pode ser tratado com terapia? Batata. Impotência sexual. Pode ser tratado com Ah, terapia? é? Batata. É mesmo? Funciona. Desde que a pessoa tenha passado por um médico e esse médico tenha concluído que não existe nenhuma disfunção orgânica. Ou seja, é importante. O hormônio tá legal, tá tudo funcionando. Não teria motivos físicos para aquilo não acontecer. Na terapia. Pelo menos na minha, é assim, é uma sessão, felicidade retoma as tropas. A felicidade retoma as tropas. Não, o negão tá representando, né? Tá tudo certo, né? Também tem questão de... Outra. Ciúme também. Ciúme, ansiedade. Obesidade. É uma questão mais complexa, então, a obesidade. Porque ela envolve fatores nutricionais. E não apenas o psicológico, mas o fisiológico. Então, ela tem que ter um acompanhamento de um nutricionista, de um educador físico, né? Ela precisa ir de um terapeuta. A terapia, pelo menos a minha, ela vai trabalhar na questão emocional associada ao porquê aquela pessoa não consegue manter a constância de um treino ou de uma dieta. Então, por trás de todo aquele jogo de dor e sofrimento, tem algo, tem um script, tem um jogo, uma adaptação, aonde ela precisa de substrato aqui na vida dela para reforçar aquele aprendizado. Tratando isso, fica muito mais fácil a pessoa se manter numa dieta e treinar. Só que ela precisa fazer a dieta e treinar. E Só a terapia não vai fazer ela emagrecer. Não vai fazer. Então, mas, por exemplo, vamos lá, vamos pegar a compulsividade pela comida, Tá. ou Compulsão pelo alimentar. doce, ou pela bebida, a compulsão, A compulsão. digamos, de forma geral, pode ser tratada por terapia? Com certeza. A minha, sim. Ok. Porque a compulsão é quando você perde o freio inibitório na tomada daquela ação. Ok? Sim. Você perde, você tá aqui, eu não posso comer. E eu comi e quando eu vi, eu comi tudo que tem aqui. E daí eu me sinto culpado. Por que a gente consegue resolver? Porque a gente não trata em si o comportamento. Porque muitos terapeutas, muitas linhas de abordagens terapêuticas, inclusive o coach trabalha a questão comportamental, ou seja, de você ficar criando uma série de barreiras para dificultar aquilo ali. Sim. Então tira tudo comigo. Isso é uma estratégia secundária. Só que se você não tratar o composto emocional, o que gera o movimento comportamental, você está lutando contra um monstro que você não conhece. Então tem a questão cognitiva. Eu sei que eu preciso fazer dieta. Ótimo. Tem a questão comportamental. Eu já fiz todo o passo a passo para evitar comidas calóricas, eu evito bebida, XYZ. Agora, se eu não trabalhar na minha emoção, eu simplesmente posso chegar em casa, não tem comida, então eu vou e peço um fast food. É o que acontece. Agora, quando você trata a emoção, fica muito mais simples. Talvez você nem precise se desfazer dessas coisas. Simplesmente é uma sensação onde você olha, eu não preciso disso. Eu li no Tony Robbins uma vez, já te dou a palavra, amor, cortando teu assunto. Eu li no Tony Robbins, naquele livro Poder Sem Limites, né? Que eu acho que a pessoa era compulsiva a chocolate, etc. E aí ele fez lá uma intervenção com ela que ela passou a ter nojo do chocolate, aquela coisa toda, e passou a Hipnotizou repulsar. Ele tentou Hipnotizar. pregar essa em casa. Não deu certo. Então funcionou. Então, esse é o fato. Como era o Tony Robbins, e o Tony Robbins era o Tony Robbins, Daí se vem ele, ele.
Por isso que eu falo, a questão da sugestão ela é muito poderosa. Porque você escutar isso de Tony Robbins num evento do Tony Robbins, onde você pagou, sabe? Alguns É. mil Alguns reais. dólares, né? É, pra milhares ali. de dólares, é verdade. Ou seja, você endeusa o cara, o que ele falar é lei. Se ele falar a partir de hoje não tem mais A chocolate, autoridade dele é muito você forte. vai gerar todos os mecanismos para aquilo. Agora, santo de casa não faz milagre. E esse é o problema. Eu falo muito isso pra Ana, né? Santo de casa não faz milagre. Porque tem toda aquela questão da pessoa não te levar a sério. Porque você não é, por exemplo, como o Tony Robbins, que você cria todo um símbolo associado àquela pessoa. Você é aquela pessoa que tá ali do meu lado. Sabe? Olha o só. Frank. Olha que interessante aqui, às vezes são tantas áreas, né? E aproveitar o momento para agradecer mais uma vez ao chefe William Luttenberg por essa tábua de brusquetas, de petiscos maravilhosos que hoje só agregou aqui ao nosso bate-papo incrível com o nosso terapeuta Hernani. E o William pergunta o seguinte, eu não consigo parar de fumar. Olha que loucura. A terapia ajuda, Hernani? A primeira pergunta que eu faço pra ele, por que você tem que parar de fumar? Qual que é o motivo que te faz querer abdicar do cigarro? A pessoa, logicamente, vai falar saúde. Uhum. Eu falo, ok, então por que você não corta a Coca-Cola primeiro? Porque ela mata mais do que o cigarro. O açúcar é muito mais nocivo do que o cigarro. Ou seja, é uma questão, uma narrativa que você traz para se identificar com o problema. Hernani, você é a favor do cigarro? Jamais. Mas nesse caso, é preciso questionar para você entender de fato o que está por trás daquilo. O sistema, entendeu? Será o que sistema. é exato? Porque eu já tratei casos, por exemplo, associados ao cigarro, que a questão não era o cigarro. Fulano, você quer parar de fumar? Sim ou não? Quero. Por quê? Saúde. Daí eu faço a mesma brincadeira da Coca-Cola. Ah, entendi. Fulano, por que você quer parar de fumar? Fala para mim. Seja honesto com você. O chefe William Luttenberg, por que você quer parar de fumar? E daí- Seja honesto, faça aqui agora ao vivo aqui. E daí- Responda pro nosso Hernani terapeuta. E a resposta que eu tive é, eu gosto de fumar. Eu falei, ok, agora nós temos prazer, né? agora nós temos a verdade. Você gosta de fumar? Gosto. O porquê que você quer parar de fumar se você gosta? Ah, porque minha mulher fica me enchendo o saco. Mudou. Agora a gente começou a entender, porque no primeiro momento ele estava criando uma narrativa para não mostrar de Genérica, fato o problema que ele estava tendo em casa. E você vai aprofundando. Ok, a sua mulher te questiona sobre isso. Você já conversou com ela? Já. Outra questão. Não era nem em relação ao cigarro ou à esposa. Mas ele não conseguia se posicionar na vida em relação a outros ambientes. Seja com o chefe, seja na escola. E ele começou a perceber que aquele era um comportamento que ele vinha trazendo e desenvolvendo na vida dele em vários ambientes. Ele não conseguia se posicionar, ele não conseguia dizer assim, eu quero isso. Ele aceitava qualquer coisa. Ele aceitava qualquer trabalho, ele aceitava qualquer condição. Ele não tinha uma força, um repertório para saber, eu não quero, obrigado. Ou eu quero e eu vou fazer e é minha responsabilidade. Aprofundando isso, nós tratamos essa questão de ele não conseguir se posicionar. E ele conseguiu. E a pergunta é, ele parou ou não de fumar? O que vocês acham? Eu acho que parou, né? Vou acreditar aqui. Porque ele só precisava aprender a se posicionar. O cigarro era uma narrativa, era um... E aí ele decidiu, ele conseguiu. Ou o cigarro passou a ser insignificante para ele. eu não perguntei. Eu acho que não, porque Eu não ele é perguntei pra ele casado, porque isso não era e importante quem se pra tratou terapia. foi ele, não a E mulher. desde o primeiro momento eu nunca falei vamos tratar o tabagismo. Vamos tratar o ser humano. O ser humano que Foi tá por trás. no foco, né? Exato. É claro que eu tenho uma condição clínica, eu preciso parar de fumar, tô com meu pulmão derretendo, etc, etc. Então você vai trabalhar no que está por trás do prazer do cigarro. Daí você muda toda a dinâmica do tratamento. Porque já não é mais uma questão de se posicionar, é uma questão de você necessitar daquele fumo, né? Por uma busca de prazer. Aí você vai analisar o que está por trás. Por que você precisa ter esse prazer imediato de uma forma tão compulsória? E o cigarro, Franklin, é uma das piores drogas para você tratar, porque ele é socialmente, agora não mais, né? O álcool está mais socialmente aceitado. Mas o cigarro, ele tem uma associação muito prática com o dia a dia.
É o café, o cigarro, o sexo, o cigarro, o almoço, o cigarro. Ou seja, ele entra nos mecanismos do ser humano e ele começa a ser associado a outras coisas legais. Ou a movimentos que você faz de uma forma inconsciente. Basicamente, você tem tudo aquilo estruturado na sua vida. Então, num caso assim, para você ver, é o cigarro. Mas qual que é o histórico desse cliente? Qual que é a demanda dele? O que de fato é o problema? E nesse segundo caso, você vai fazer um tratamento em cima da dor e do sofrimento, que está gerando a busca pelo prazer, e depois você estruturar a questão comportamental e cognitiva para ele conseguir, aos poucos, Porque ir tirando esse hábito. talvez o cigarro é só o efeito, né? No primeiro caso, ele era uma desculpa. No segundo, ele era um efeito. Então, por isso que assim, é difícil ficar generalizando o ser humano, porque cada ser humano é único. Ele tem uma demanda diferente. Não é porque o cliente A com ansiedade vai ser igual ao cliente B com ansiedade, eu tenho que meter o mesmo protocolo para ele que vai dar certo. É uma Por isso que não receitinha funciona. pronta, né? Você precisa entender o ser humano, olhar para ele, olhar o que está por trás daquele. E aí entra o principal atributo de sucesso terapêutico, que é a conexão. Se não tiver conexão entre o cliente e o terapeuta, não funciona, porque ele não vai, de fato, abrir o jogo Era uma dessa pergunta maneira. que eu ia te fazer, porque é muito difícil. Eu já passei por alguns psicólogos e para você se conectar com Exato. o psicólogo, com o terapeuta, enfim, é muito difícil você achar e Permitir, conseguir. É muito se difícil. Eu até permitir. falo para os meus clientes, se você não gostou de mim, não sente que eu vou conseguir te ajudar, né, não confiou em todo o processo que eu te apresentei, é melhor a gente nem começar, porque não vai dar certo. O William diz assim, ó, eu gosto de fumar também, mas me atrapalha no profissional e sei que faz mal para mim. Aí ele complementa, é justamente o que me pega, o hábito de tomar um café e automaticamente já acender um cigarro. Hoje tem estratégias, por exemplo, esses cigarros eletrônicos, eu não sei se é melhor ou pior, mas assim, são estratégias, por exemplo, para o cheiro. Que talvez seja uma das maiores reclamações das pessoas, é o cheiro do cigarro. Então elas criam essa O estratégia. foda é que a indústria, o cinema vendeu muito, né, cara? Sim. Vai dizer, assim, O charme, né, eu tenho o privilégio de dizer, levantar a mão assim e dizer, cara, eu não sei que gosto tem um cigarro. Eu nunca botei um cigarro na minha boca, não sei como é que tem. Mas assim, a gente assiste séries, por exemplo, Peaky Blinders. Quando eu assisti Peaky Blinders, cara, eu me vi assim na iminente vontade de tomar uísque. Eu comecei a beber, cara, assistindo. Eu fui extremamente influenciado. E fumar charuto, né? O charuto veio depois, né? Mas assim, mais aqui com o networking que a gente faz. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, você olha nos filmes, nas pessoas que sabem vender o cigarro, acaba sendo até atrativa a forma que as pessoas botam o cigarro, o Thomas Shelby passava o cigarro na boca assim, né, acendia, parecia ser gostoso aquilo, né, cara? Sim. A indústria cinematográfica, ela é mestre em criar moda. E eles sabem, e eu sempre falo assim, nunca duvide do marketing, porque eles estudam muito a mente humana. É um troço Eles poderoso sabem demais, o que cara. cola, o que não cola. A própria ideia dos aplicativos, TikTok, Instagram, todo o modelo que ele é criado é para te deixar ali dentro o maior tempo possível. Sim. É tudo estruturado para isso. Ou seja, eles estudam a mente humana para te tornar um consumidor do produto que eles querem vender. Para te reter ali, retenção. Nós devemos usar o conhecimento da mente humana para Produzir, pô. produzir, para conseguir, na medida do possível, não ser influenciado por esse tipo de coisa, principalmente pelas disfuncionais, e também para melhorar em todos os sentidos. Sim.